Boa noite mais uma vez. Vamos dar início ao nosso Jornal Clube de hoje. Hoje a gente tem como convidado o palestrante Dr. Wagner Bussato, que é um antigo parceiro lá do Fertility, que ele vai falar sobre congelamento de ovócitos em meninas e adolescentes em 2022. E como moderador, a gente tem o Dr. Edward Carrilho. E é isso aí, pessoal. Bom, eu agradeço inicialmente aos coordenadores aí do Jornal Clube. Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente atualizar um tema cada vez mais, vamos dizer, atualizável. É uma situação que está mudando bastante nesse cenário aí. E agradeço também a presença do Dr. Edward, até já vou adiantar, vou fazer um spoiler aqui, Eduardo. Eu acho que é ótimo ter um cirurgião, porque nós vamos conversar sobre cirurgia hoje aí, tá? Congelamento de óvulos em meninas e adolescentes é um tema que cai dentro da questão de preservação de fertilidade. A pergunta óbvia é por que meninas e adolescentes precisam congelar óvulos? Porque elas têm uma ameaça à falência ovariana prematura por condições clínicas, muitas vezes de ordem oncológica, e às vezes a tratamentos que vão depletar a sua reserva ovariana e levar à falência ovariana prematura. Então, essa é uma situação que é uma ameaça atual. Cada dia mais a gente se debate e encontra esse tipo de situação, e a gente precisa estar tendo uma oportunidade de discutir isso, nada melhor do que as técnicas de reprodução assistida para propor um tratamento adequado para isso. Então, eu fui procurar alguma coisa, e recentemente nós temos aí um protocolo, um guideline da Sociedade Americana de Reprodução Assistida sobre preservação da fertilidade feminina, mas é um protocolo que visa basicamente 4 populações. A população de mulheres pós-puberais, portanto já adolescentes, né? Depois da menarca, até os 18 anos, ou um pouco mais, que tem um diagnóstico de câncer e risco de tratamento gonadotóxico. As pacientes pós-puberais com doenças benignas também, que têm tratamento gonadotóxico, apesar de ser doença benigna, incluindo aí algumas outras situações de perda da fertilidade prematuramente, como, por exemplo, algumas doenças genéticas, de Turner, doenças metabólicas, como galactosemia, uma série de outras delas. A situação dos transgêneros masculinos, que são mulheres de nascimento, mas que querem fazer a mudança de sexo, né? E também mulheres que, do modo geral, estão perdendo a fertilidade porque nunca exerceram e estão chegando numa idade avançada, portanto, totalmente fora do nosso tema. Eles, basicamente, não tocam muito a respeito da questão das meninas, mas a gente tem muitos dados a respeito disso que eu gostaria de utilizar, e o primeiro deles é esse gráfico aí, que é uma visão esquemática das opções de preservação de fertilidade, em que eles colocam com clareza que, uma vez a paciente tendo, vamos dizer, os fatores para ser tratados, ela pode optar por essas 5 opções que estão na barra de cima inicialmente, que seria a biópsia ou uma oforectomia para obter tecido ovariano. Esse tecido ovariano, se a gente descer nessa coluna, vai ver que pode ser feito maturação in vitro, como também pode ser feito uma preservação do tecido ovariano para futura autotransplante, ou então tentativa de maturação in vitro do tecido congelado. Ela pode fazer a estimulação ovariana, que é o mais habitual, que a gente faz todo dia dentro da clínica. Ela pode fazer a maturação in vitro quando não dá tempo de fazer maturação ovariana ou quando não dá para fazer a dose adequada de um ciclo completo. Ela pode fazer a transposição dos ovários, já é o tratamento cirúrgico, para tentar evitar uma radioterapia, uma outra abordagem cirúrgica mais agressiva na pelve, onde ficam os ovários, e considerar a possibilidade de proteger essa gônada, se não for possível retirá-la, ou por efeito sistêmico, através de análogo do agonista do GnRH. Então, de certa forma, tudo isso vai fazer a mulher preservar óvulos. E quando ela tem já uma capacidade reprodutiva adquirida, portanto, é uma mulher pós-menarca, ela pode considerar a possibilidade de captação de óvulos através do estímulo ovariano ou captar óvulos in vitro e fazer a maturação in vitro e levar óvulos para fazer tanto a preservação como congelamento de óvulos, como também fertilizar esses óvulos e congelar como embrião, se ela tiver um parceiro, já usar um banco de sêmen eventualmente. No futuro, ela pode transferir esse embrião para ela mesma ou, eventualmente, por uma situação de cessão temporária de útero, comumente usada nos Estados Unidos, o surrogate mother, aqui no Brasil fica mais por conta de parentesco. Então, essas são as opções para essa mulher manter a sua fertilidade. E essas estratégias estão aqui também nessa outra situação de exposição a drogas gonadotóxicas, né?
que seria, em primeiro lugar, criopreservação de embriões, sem dúvida nenhuma, o padrão ouro, porque você já está com o produto pronto, já fez 90% do tratamento, e basta, quando ela quiser, a gente ter taxas muito boas de recuperação e transferir esses embriões. A criopreservação de óvulos maduros, quando a mulher fez um ciclo completo de estimulação, e a outra situação é que eu posso ter uma dificuldade para começar esse estímulo, uma vez feito o diagnóstico do câncer, que às vezes já chegou numa fase muito aguda, esse diagnóstico. Então, eu não sei se eu começo a estimular imediatamente ou se eu posso usar um protocolo padrão. E aí, talvez eu tenha que pensar na possibilidade de criopreservação de tecido ovariano ou um protocolo para maturação in vitro e, eventualmente, como eu falei, suprimir o ovário com GNRH, transpor os ovários e, eventualmente, a gente pensar em algum tratamento conservador para a malignidade reprodutiva, né? É importante dessa tabela mostrar esses dados aí, que são dados de 2017, não estão tão distantes, nós vamos poder atualizar depois desse próximo congresso, em que mostra o perfil de idade das mulheres com a idade em que elas fizeram o tratamento de preservação da fertilidade e a taxa de nascidos vivos por ciclo que foi iniciado por essa idade. Então, veja, abaixo de 35 anos de idade, resultados brilhantes por ciclo aí de 46,8 para quem preservou o material adequadamente. Essa taxa vai caindo dentro desse range que está escrito embaixo aí do confidence range. 35, 37 cai já para 34,4, 38 a 40, 21, portanto, menos da metade do que tinha antes dos 35, e até os 42, basicamente, quase que se anula, né? Cai para outra metade e cai para 1/3 novamente. Então, veja que o ideal é que essa mulher faça um tratamento de fertilização, um tratamento de criopreservação de fertilidade antes dos 35. Então, mesmo que ela não esteja sob uma condição de risco gonadotóxico, ela ficar exposta a situações, ela vai cair a taxa de fecundidade com certeza. Bom, hoje as coisas evoluíram de uma forma muito satisfatória, nós já temos aí uma ideia muito clara da fisiopatologia e da etiopatogenia, de como o ovário sofre essa agressão e temos marcadores para predizer esse tipo de coisa. Então, veja, na coluna em que eu vejo lá o pré-tratamento, né, nós temos o desenvolvimento de folículos e crescimento através de marcadores que são produzidos pelos folículos antrais. Os folículos antrais pequenos produzem mais, os pré-antrais e os folículos secundários, que é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é tido como, vamos dizer assim, uma substância que faz o controle da reserva ovariana da mulher. E ele vai caindo ao longo da vida. Então, esses hormônios milerianos altos significam que existe bastante folículo na fase pré-sensível ao FSH, disposta na corte da mulher. Durante o tratamento, que é essa coluna do meio, nós vemos uma redução absurda, não só da quantidade de folículos, como do hormônio antimileriano, através de uma superativação com depressão de folículos primordiais, por materiais óxido-redutores, né? Por um dano indireto por estresse oxidativo e alteração da rede vascular intraovariana através de apoptose e autofagia, também do DNA. Essa situação leva a uma situação que pode haver algum grau de recuperação, que seria a coluna C, mostrando alguma recuperação variável dessa subpopulação de folículos que produz hormônio antimileriano, ou, eventualmente, essa paciente já pode entrar em insuficiência ovariana completa. Então, esse é o risco que nós estamos discutindo, por que nós vamos fazer congelamento, tá? Isso aqui são as explicações, e aqui o outro autor mostra, mais do que como é que funciona, aonde estão os problemas e quais são os mecanismos de fisiopatologia. Existe perda de ogônias no período pré-natal, né, por fenômenos inflamatórios, existe aceleração de perda de folículos primordiais, existe aceleração de mitose dessas células, e existe também danos do estroma, do ovário, como da rede vascular. E esse tipo de situação tem aí os agentes gonadotóxicos que causam. Então, hoje nós já sabemos o sítio em que cada agente causa problemas, desde o folículo da ogônia até chegar no folículo nível terciário. Então, veja que, como é um órgão dinâmico, nós temos várias atuações em várias etapas do processo da foliculogênese, em que já está descrito como essa quimioterapia pode lesar. Uma coisa importante que a gente tem que pensar, já que eu vou ter que falar de meninas e adolescentes, qual é a diferença de uma e da outra população que nós vamos ter que tratar. Basicamente, a infância vai terminar para essa menina com um momento biológico muito marcante, que é o início da
da sua puberdade com a menarca primeira menstruação. No entanto, existem meninas que têm uma amenorreia primária e não menstruam. Mesmo, além de tudo, poderem ter uma doença maligna, tem também uma amenorreia primária que pode, inclusive, ser coobulativa pela doença maligna. Então, como é que eu vou saber se uma menina não menstruou porque ainda não entrou, de fato, na puberdade, ou se ela tem uma amenorreia primária? Então, eu tenho que fazer uma pesquisa para descobrir isso. E, às vezes, essa menina chega exatamente naquele momento difícil de você tomar uma decisão de que tipo de preservação de fertilidade, que tipo de técnica você vai utilizar. Então, quando investigar a amenorreia primária? Quando essa menina já tiver 15 anos de idade e ainda não tiver menstruado, né? E mesmo ainda na presença de desenvolvimento sexual secundário, quer dizer, ela tem já toda a formação mamária, etc. e tal, com desvio padrão de 13 anos mais 2 aí, e não menstruou ainda. Preciso pesquisar o que está ocorrendo. A outra situação é se depois que ela teve uma menarca precoce com menos de 10 anos, ela ainda não desenvolveu as mamas até 5 anos depois disso, quer dizer, está invertendo a situação de desenvolvimento de caracteres sexuais. E se, eventualmente, ela teve uma falha no desenvolvimento da mama até os 13 anos de idade, porque a telarca é um dos primeiros fenômenos de marcação biológica de caracteres sexuais antes de adquirir a menarca, propriamente. Então, essa é uma situação que deixa a gente mais tranquilo de estar tratando uma menina já, vamos chamar, pós-púbere, ou uma adolescente inicial, ou uma menina em ainda pré-púbere. Há situações em que também pode se confundir com a amenorreia secundária, depois de 3 meses iniciais de menstruação, em que ela para de menstruar, tem uma menóstase, uma parada de menstruação, e eu não sei se isso é uma amenorreia secundária. Se ficar mais do que 3 meses, eu tenho que investigar, e se eventualmente tiver ciclos ólico-menorreicos, quer dizer, com fluxo muito baixo, durante pelo menos 9 ciclos do ano, também vale a pena pesquisar, porque pode ter aí, inclusive, a síndrome do ovário policístico. Mas só para lembrar aqui, veja, que situação dramática. Essa menina, além de poder eventualmente ter um tumor, ter uma doença de causa letal, de evolução letal, pode ter uma alteração, como, por exemplo, dentro dessas categorias, um desenvolvimento de mama com uma anomalia milleriana, uma anomalia anatômica, e isso corresponde a 30% das amenorreias primárias. Então, ela nunca vai menstruar, eu vou continuar esperando ela menstruar, mas, na verdade, ela já tem, talvez, produção de sensibilidade de óvulos, né? Ela pode não ter desenvolvimento mamário, mas ter um FSH alto. Essa é a situação pior, porque muitas vezes nós estamos falando de uma paciente com alteração de cromossomos, tanto de ordem sexual como de ordem autossômica, e, às vezes, anormalidades graves aí, do ponto de vista de cariótipo. A outra situação, isso corresponde a 40%. E a outra situação da amenorreia primária é quando, em 30% das vezes, ela não teve ainda o desenvolvimento mamário, mas tem um FSH baixo, mostrando que já tem algum grau de produção de estrogênio. Isso pode ser outros tipos de situação, inclusive algumas situações que tem que ser tratada antes de estimular essa paciente, se for possível isso. Então, veja, aqui nós mostramos também o hormônio antimileriano dosado em pacientes antes, durante e após o tratamento de reprodução, aliás, o tratamento de câncer, com drogas gonadotróficas, mostrando como é que a gente avalia essa reserva. A primeira curva verde mostra pacientes com uma ótima reserva, pacientes, vamos dizer, muito boas, respondedoras do ponto de vista de estimulação. A azul são pacientes com moderada reserva e as vermelhas são pacientes com baixa reserva. Todas elas, quando você faz o diagnóstico de câncer, tem que ser avaliado como é que está essa reserva, mesmo ainda não tendo tido a menarca, mesmo ainda sem a menarca. Por quê? Durante o tratamento vai cair muito a quantidade de folículos, como a gente mostrou pela fisiopatologia, e algumas dessas pacientes que tinham uma reserva boa podem até ter um grau de recuperação, que é a curva verde ascendendo no final do gráfico. Algumas com moderada reserva podem recuperar ou não, e algumas definitivamente vão entrar em falência ovária prematura. Então, eu tenho uma segunda oportunidade, após o tratamento inicial do câncer, se essa paciente tiver uma remissão parcial, de atuar novamente. Mas quanto que essa toxicidade agiu sobre o ovário e as gônadas, né? Então, nós vamos conversar a respeito dessa situação, que seriam tentativas de avaliar na paciente com câncer, como é que eu vou fazer uma avaliação adequada dessa reserva. Não só usar o hormônio antimileriano, como usar a contagem de folículo antral, e isso vai fazer com que a gente tenha vamos dizer assim, um parâmetro para saber como que eu vou propor, por exemplo, uma maturação in vitro para criopreservação nessa paciente.
A resposta resumida desse trabalho é que se eu tiver 20 folículos na contagem folicular e uma dosagem de hormônio antimileriano acima de 3,7 nanogramas por ml, eu já tenho suficiente para obter pelo menos 10 óvulos 10 ócitos que vão ser maturados e vão poder ser criopreservados. O ideal é sempre preservar em M2 depois que ele maturou in vitro. E aí, essa situação foi feita aplicado a análise de regressão logística, e o que a gente encontrou foi o seguinte: no último parágrafo aqui, se eu tiver 28 folículos ou mais na contagem folicular e 3,9 nanogramas, eu posso predizer com uma sensibilidade de quase 0,9 por 100, portanto 90%, que essa paciente vai ter 15 ócitos maduros. Portanto, eu acho que é um instrumento bastante válido, 90% de sensibilidade. Se eu tiver entre 20 folículos e 3,7 de hormônio antimileriano, 20 folículos na contagem folicular e 3,7 de hormônio antimileriano, eu posso predizer que ela vai ter pelo menos 10. E se eu tiver pelo menos 19 folículos antrais e 3,5 de hormônio antimileriano, eu posso predizer que ela vai ter 8, que é o número mínimo mágico que a gente costuma perseguir daí para cima, para poder ter uma ideia de que ela conseguiu preservar material para ter a preservação de fertilidade futura. Então, essa estimulação ovariana, ela vai, vamos dizer assim, em tratamentos de fertilização, caber para as pacientes que têm uma reserva e uma sensibilidade do ovário pronta para a resposta à estimulação com a gonadotrofina. Então, como está escrito aqui na última linha, ela pode ser aplicada em pacientes pós-púbere, quando os ovários já são responsivos à gonadotrofina, e preferencialmente antes da quimioterapia, porque depois disso eu vou ter todo aquele mecanismo de lesão intraovariana de gônadas. Essa criopreservação de óvulos de embriões é considerado o padrão ouro de atendimento à preservação da fertilidade, mas nem sempre eu vou ter essa condição disponível para fazer uma criopreservação de óvulos ou até, eventualmente, de embrião, que pressupõe a presença de um parceiro ou do banco de sêmen, para uma menina adolescente e uma menina pré-púbere. Então, essa é uma situação que deixa um desafio muito grande, além de que ela está a cada dia caminhando para começar o tratamento que vai ser pior ainda, além da doença, a sua própria fertilidade. Então, a hiperestimulação é um procedimento de urgência, necessita ter facilidade de acesso, tem que ser eficaz e tem que ser segura. Portanto, não é para quem quer, é para quem pode, e tem que ser um centro de referência totalmente moldado para esse tipo de situação. A produção e a coleta de ovos em quantidade suficiente está limitada pelo tempo e os fatores desafiadores da própria doença que indica a preservação da fertilidade, como as condições gerais do paciente. Eventualmente, uma leucemia mieloide aguda é uma situação muito mais complicada de você tratar do que um câncer de mama, porque você está com a paciente, às vezes, na UTI. Então, os efeitos, o risco da hiperestimulação também não pode levar a riscos adversos, como a síndrome de hiperestimulação ovárica, ou estar tratando um câncer hormônio dependente com uma hiperestimulação de ovário produzindo esteroide. Então, esse tipo de situação, o que a gente faz como, vamos dizer assim, recomendações da Academia Americana de Fertilidade? Pode-se dizer que o tratamento randomizado para iniciar é uma opção para tratamento de urgência da preservação da fertilidade? Não. Eu acho que isso é uma afirmação fraca, não é uma afirmação que a gente pode usar de rotina. Uma dupla estimulação ou um dual stim seria necessário para essa paciente? Sim, mas será que eu vou ter tempo hábil para isso? Então, nem sempre eu vou ter que propor isso, porque eu posso não conseguir. Ela pode, entre um tratamento e outro, precisar começar uma quimioterapia ou fazer uma sessão já de rádio, ou eventualmente uma intervenção cirúrgica. E depois, é de boa prática que a gente faça a estimulação ovariana com doenças que são hormônio, vamos dizer, sensíveis, por exemplo, endometriose, miomas e cânceres estrogênio dependentes. Estou falando de endométrio e mama, em especial na nossa área, mas tem melanoma, tem uma série de outros deles, com drogas que são anti-estrogênicos, como, por exemplo, o letrozole. Seria uma ótima prática, absolutamente, vamos dizer assim, estabelecida já pelas sociedades. E também continua fraca a informação de que, para estimular homens transgênicos, quer dizer, nascidas mulheres que querem se transformar em homem, nós vamos usar protocolos antagonistas, porque isso vai ficar mais fácil e eu vou ter basicamente o mesmo número de tratamento do que as mulheres que usam esteroide masculino para poder se masculinizar, vamos dizer assim. Não, não é assim. Não é assim. O antagonista não vai ter esse efeito sobre essa situação. A outra situação que seria uma boa prática seria o uso do letrozole para aquelas pacientes que têm justamente os transgênicos masculinos, porque elas podem sentir menos efeitos estrogênicos durante a estimulação.
Uma paciente que já está naquela crise toda de resolução, isso é complicado. Bom, para contrariar tudo que eu falei, esse autor, em 2012, mostrou um caso que ele pegou uma paciente aí com um estágio bem inicial de puberdade, né, um estágio de desenvolvimento mamário Turner 3 e estágio de pelos púbicos 1, e essa paciente tinha um quadro de mielodisplasia, uma síndrome de mielodisplasia, e teve que usar agentes alcalinizantes, que é o pior que tem, né? Ele conseguiu estimular essa moça, fez estimulação depois da avaliação da reserva ovariana, fez captação, aspiração transvaginal, levou para maturação in vitro e conseguiu óvulos maduros. Então, veja, não é tão difícil e é aquela situação que eu estava comentando de você avaliar qual é o momento da puberdade ou da infância desse ovário para você poder atuar. De qualquer forma, a criopreservação de óvulos, de oocitos ou de ovocitos, vai precisar ser eficaz e seguro, tem limitação e os casos têm que ser selecionados, esses são os critérios de avaliação de reserva e clínicos para seleção. Nós temos que tentar objetivar uma meta de número de óvulos mínimos para garantir que ela possa ter, de fato, a fertilidade preservada. E temos que pensar que eu não posso complicar a vida de uma paciente que já está sobre o risco de uma doença letal, de evolução letal, com tratamentos que sejam agravantes. Eu tenho que usar tratamentos que sejam, no máximo, no mínimo, atenuantes ou adjuvantes. E aí não posso correr o risco de síndrome de hiperestímulo e tem que ser tratamentos friendly, amigáveis, que dê menos sintomas e menos mal-estar. Tem que ter um suporte multidisciplinar, porque durante o tratamento dessa paciente pode ter crise de agudização da doença de base, então tem que ter enfermagem, tem que ter pessoal tanto da oncologia, como da genética, como da clínica, como da ginecologia, da reprodução assistida, enfim, é uma equipe multidisciplinar completa, inclusive com ordem de suporte psicológico, e eu tenho que avaliar se ela, por exemplo, no caso de resolver o transgênero masculino, vai fazer uma cirurgia de amputação desse útero. Será que ela vai querer gestar no futuro? Ela vai usar o material dela para gestar em outra mulher? Será que ela vai ter um parceiro? Será que ela vai ter, eventualmente, que usar banco de sêmen? Tudo isso é importante conversar antes de ter a resolução de qual a medida que vai ser feita, agressiva ou não. Nós podemos associar técnicas, podemos fazer criopreservação de óvulo e depois fazer a preservação do tecido ovariano. E tem que lembrar que, eventualmente, essa paciente, no início da adolescência, pode já estar tendo atividade sexual. Lembre-se, a medicina reprodutiva começou com contracepção. Eu não posso, de forma nenhuma, enquanto estou tratando dessa paciente, correr o risco dela engravidar, que ela não vai poder nem fazer o tratamento oncológico, menos ainda de preservação da fertilidade. E vai ficar um drama total. Então, não esqueçam que é bom a gente conversar com essa paciente a respeito de contracepção, enquanto, paradoxalmente, ela está tentando preservar a fertilidade impeditiva por uma doença grave. Bom, tudo isso é para levantar para vocês uma outra situação, como eu estava comentando. E se eu não puder fazer a criopreservação de embriões ou a criopreservação de óvulos? Se, eventualmente, essa menina for pré-púbere e algumas mulheres que não aceitam esse tipo de situação, como é que vamos fazer? Eu fico sem opção para essa mulher? Avanços técnicos na preservação da fertilidade das últimas décadas mostraram que existe a criopreservação do tecido ovariano. Essa técnica é uma técnica em que você vai fazer biópsia do ovário, tirando parcialmente ou totalmente o ovário, vai fazer o congelamento desse tecido em nitrogênio líquido e vapor e vai, depois, no futuro, transplantar para essa paciente para poder ela recuperar a situação de fertilidade em que o organismo dela teve exposto à gonotoxicidade. Então, é uma técnica que tem muitos riscos, aí, em alguns lugares ela é considerada experimental e, portanto, nem é disponível, mas é uma falha na opção, porque vários países têm adquirido esse tipo de acesso, e esse autor, Tonabian, mostrou que em países desenvolvidos isso corresponde a 5 a 10% das técnicas de preservação da fertilidade. Portanto, não é tão pouco, é uma situação que tende a crescer cada vez mais, porque nós estamos fazendo um diagnóstico mais precoce, nós estamos tratando mais precoce, estamos dando uma perspectiva prognóstica melhor para o câncer, e essas mulheres têm que ter qualidade de vida quando sobrevivem ao câncer. E dentro da qualidade de vida, para a mulher, o sentido reprodutivo talvez esteja em primeiro lugar, além da parte propriamente hormonal, né? Nós não vamos estar castrando essa paciente. Então, essa técnica vai precisar de mais status, mas ela representa perdas gestacionais e taxas de recém-nascidos vivos semelhantes às outras técnicas de preservação. Lembra-se que eu mostrei para vocês a moça abaixo de 35 fazendo lá pela Academia Americana uma taxa de 46%? Pois isso aqui chega em torno de 40%.
Por que eu vou deixar essa opção de lado? Só porque eu não posso fazer crio de óvulos ou crio de embriões, eu tenho que pensar nessa possibilidade. É uma técnica invasiva que requer expertise, tem que ter aprovação nacional e local. Claro que é uma situação que vai ter que ser discutida, mas o investimento da mulher para esse tipo de situação não é só financeiro, é físico e emocional. Muitas vezes isso é o alento, inclusive, para ela enfrentar uma doença letal e ela seguir à frente a vida dela com a perspectiva que ela queria. Então, é a última chance que ela tem e o serviço de reprodução assistida que ela procurou não pode deixar passar essa possibilidade, porque não tem essa possibilidade. Indique outro lugar, mas faça a sua parte. Tá? Então, a gente precisa pensar que agora, em 2022, está sendo projetado 0,9 milhões, quer dizer, 900 mil mulheres entre 0 e 39 anos de idade com diagnóstico de doença maligna. É muita gente. A maioria, infelizmente, não vai ter acesso nem ao tratamento primário da doença. Algumas que tiverem acesso não vão ter acesso ao tratamento de preservação da fertilidade. Mas aquelas que chegarem com o centro de reprodução tecnicamente completo vão ter que ter essa opção da criopreservação. Tá? Isso é qualidade de vida, é o retorno funcional do ovário, e a gente vai ter aí 3 desafios, né? Curar a doença de base, ajudar a mulher e, eventualmente, a menor de idade junto com a família a tomar uma decisão e usar a melhor técnica para poder ter uma chance razoável. Esse, inclusive, é um tema muito oportuno para o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que vai vir agora. Eu vou participar de uma mesa a respeito disso, porque é exatamente o tema do Congresso. Quais são os novos desafios, o que mais a medicina reprodutiva pode oferecer, além de fecundidade e de fertilização in vitro. Bom, pensando nisso, mostrando só um exemplo de lugar que já faz esse tipo de coisa há muito tempo, a Universidade de Edimburgo, há muitos anos, já lançou um questionário em que eles questionavam o oferecimento ou não da técnica de criopreservação de tecido ovariano às mulheres. Quase todas elas que tinham o risco de falência ovariana prematura aceitaram ou não fazer o tratamento, e essas tiveram um grau, que está descrito ali, de falência ovariana prematura. Mas o que interessa desse trabalho é que eles estão publicando agora, em junho de 2021, análise do que foi feito há mais de 18 anos atrás. Veja, é um serviço que evoluiu há 18 anos, pelo menos, fazendo uma avaliação, tendo um critério de oferecer alguma coisa para o paciente e tendo critérios de avaliação no futuro do trabalho que eles fizeram. Então, pulando um pouco aqui para o que interessa, essa técnica começou a ser desenvolvida mais por Anderson e Bard em 2010, que foi quem criou praticamente todo o conceito e o estabelecimento da técnica. Teve ótimos resultados em modelos animais, tanto de fertilidade como hormonal. Está aí a Daniela que pode dizer, mas o pessoal na veterinária usa isso com muita facilidade. E apesar de ser considerada uma técnica experimental em muitos países, ela tem cada vez mais tem sido aperfeiçoada e cada vez mais está sendo incorporada na preservação da fertilidade, tanto principalmente para pacientes jovens, né? E depende, lógico, de uma equipe multidisciplinar, depende de uma série de coisas, do armazenamento do tecido ovariano, vamos dizer, da legislação, depende de aspectos éticos, de aspectos de criobiologia, de recursos de técnica de reprodução assistida, mas é uma técnica absolutamente aceita hoje, não mais como experimental. E a taxa de sucesso em pacientes com câncer e com condições benignas dessa criopreservação, a pergunta é, pode ser usada como técnica de preservação da fertilidade? Sim, pode. Os critérios de seleção dependem de cada país, e esse critério de Edimburgo, que é um dos mais antigos e um dos mais utilizados ainda, preconiza que seja oferecido para pacientes jovens, com menos de 35 anos de idade, que tenham um risco calculado de falência ovariana prematura de 50% pela doença ou pelo tratamento, e que sejam pacientes que não tenham contraindicação cirúrgica para poder suportar a retirada do tecido ovariano e, no futuro, o transplante, e que tenham, evidentemente, uma chance de sobrevida com o tratamento de quimioterapia ou tratamento do câncer. Os critérios são adotados por outros países com mudanças de data. Tem países que oferecem até 48 anos de idade esse tipo de técnica como utilizada para preservação da fertilidade, mas o que a gente vê na literatura é que esses estudos mostram uma superioridade de resultados para mulheres acima de 36 anos de idade de criopreservação. Então, para mulheres acima de 35, melhor fazer criopreservação. Assim como também, se você comparar as adolescentes e as meninas que eventualmente conseguiram preservar óvulos através de maturação in vitro ou maduros, né, de coleta por estímulo completo, também teve resultado melhor. Mas é uma opção que a gente tem que estudar. E quando você tem casos de gravidez
todas elas ocorreram em mulheres que fizeram o tratamento de preservação antes dos 35, por essa técnica de congelamento de tecido ovariano, e praticamente não houve nenhuma gravidez reportada até o momento acima de 38. Então, não é uma técnica para oferecer no extremo da vida reprodutiva. Ela tem que ser oferecida no início com critérios, os critérios de seleção que a gente mostrou. A criopreservação do tecido ovariano, você vai estar tratando 80% de mulheres que vai precisar congelar óvulos, sejam meninas, sejam adolescentes, porque elas estão falando de tumores malignos, particularmente tumores sólidos de mama e de sarcoma, e os tumores de linha hematológica, que seriam a leucemia, o linfoma, as doenças mieloproliferativas. Então, também há situações, numa porcentagem bem menor, de doenças benignas que vão fazer tratamento com risco gonadotóxico, que seria aquela que eu falei, doenças genéticas, a síndrome de Turner e galactosemia, que vão entrar em falência ovariana prematura, pelo decorrer da doença. O uso de alquilantes para doenças autoimunes, particularmente o lúpus, né? Casos graves de nefrite, neurite lúpica, encefalite lúpica e tal. Condições de imunossupressão para transplante de medula, também é outra condição que a gente tem que pensar. A vantagem é que você tem uma restauração da fertilidade espontânea, e a restauração quase garantida, como foi mostrado em modelos animais e agora animais, da função endócrina ovariana, né? Já foram reportados aí, em 2018, mais de centenas de gestações, com quase uma centena de nascidos vivos, né, por esse autor, e a maioria teve a função restaurada em torno de 4 meses após o transplante desse tecido ovariano congelado, uma média de 1 a 8 meses, 4 meses em média. Quer dizer, é um retorno muito rápido da fertilidade. E aí, qual que é o ideal? A gente calcular que essa técnica possa oferecer 40 gestações para cada 100 casos tratados, preferencialmente antes dos 35, tanto a coleta do material com a preservação do tecido ovariano, como o transplante. E como é que a gente vai fazer para obter a amostra? Aí, Eduardo, eu vou entrar um pouquinho aí na seara da videolaparoscopia. Pode ser tanto por uma biópsia do córtex, por videolaparoscopia, como pode ser, eventualmente, uma oforectomia ou retirar parte do ovário, tá? Cada centro de referência tem a sua, vamos dizer, preferência. Nós estamos falando de um órgão que tem em torno de 3 a 9 centímetros cúbicos. Nós estamos falando de um órgão que mede em torno de 2, 3 até 4 centímetros nos maiores eixos, e numa menina jovem, às vezes até menor do que isso, se ela for pré-púbere. Então, precisa ter realmente um treinamento, uma curva de aprendizado para abordagem, porque nós não queremos extirpar o órgão, nós queremos tirar a parte para poder preservar a fertilidade e deixar um sítio em que possa, no futuro, ser reinstalado através do transplante. Então, essa amostra tem que ser encaminhada 1 a 8 horas depois para processamento e para criopreservação. A maioria dos procedimentos são realizados por videolaparoscopia, mas você pode usar, eventualmente, numa cirurgia aberta, quando tiver necessidade de abordagem de outros órgãos, outras biópsias, enfim, e particularmente em crianças, né? Crianças, às vezes, videolaparoscopia, criança pequena é mais difícil. A gente vai retirar em torno de 1/3 a 2/3 dos ovários, pode ser uni ou bilateralmente, dependendo da condição cirúrgica no campo. É lógico, quanto mais longe do hilo ovariano, melhor. Evitar, se tiver corpo lúteo, de abordá-los, evitar situações de cauterização muito extensa, para evitar a falência ovariana pelo próprio ato cirúrgico. E a tendência mais comum é a retirada de fragmento de ambos os ovários, porque depois disso ela está entrando em quimio e radioterapia e talvez abordagem cirúrgica, e vai perder mesmo, né? Então, esse é o conceito. A amostra vai seguir para o laboratório para fazer a dissecção. O pool de folículos primordiais que nos interessa fica numa espessura de 1 milímetro da córtex do ovário. Excepcionalmente, se ela estiver já indo para uma falência ovariana prematura, eu posso fazer tiras de 1,5 milímetro, jamais acima de 2. Então, são tiras pequenas, que é onde se armazena a maioria do tecido. E espessuras muito maiores, você não vai ter uma boa preservação de toda a população ocitária. Isso tanto serve para criança, como serve para adulto. Então, não importa o ovário infantil, o ovário pré-púber, o ovário pós-púber imediato, ou o ovário de uma adolescente, que é um pouco maior até, todos eles têm uma boa, vamos dizer, amostragem para poder conservar. A amostra vai ser preparada por criopreservação, tem que usar slow freezing, tem que usar vitrificação. Ainda não há estudos bons comparativos de qual a melhor das técnicas, a tendência é a vitrificação. E são descritos amostras recuperadas intactas até 18 anos, quer dizer, intactas vivas, né? Até 18 anos depois do procedimento, quando ainda era de slow freezing. E já a gravidez até 14 anos depois do congelamento. Veja, ela tem tempo suficiente para ela se curar e, a partir disso, ela restaurar a sua fertilidade.
é recomendado, como uma boa prática, que essas pacientes que têm tratamento para alto ou moderado grau de gonotoxicidade, façam a criopreservação de óvulos e embriões no lugar da criopreservação de tecido ovariano. Mas, se não der, essa é uma possibilidade. Ou, talvez, como técnica combinada. Faz a criopreservação inicial, quando há aquela onda de recuperação, se ela é jovem, faz aí a do tecido ovariano, que a gente vai ver que pode ser feito pós-quimioterapia. E o que é fraco ainda é que essa técnica possa não ser oferecida quando essa mulher tem uma reserva reduzida. Isso é muito da paciente, né? A gente já teve vários casos que a mulher conservou um único óvulo, teve um único embrião, esse único embrião deu o único filho que ela queria. Então, essa coisa de aqui contar com o hormônio antipireano e a contagem de folículo antral é um pouco, não vou dizer subjetivo, mas para o paciente isso às vezes tem pouca importância. O que vale, como a gente falou, é a questão da idade da mulher, mais importante do que esses marcadores que podem estar, inclusive, já agredidos pela quimioterapia, né? Bom, quando a gente vai fazer um transplante de tecido ovariano? Preferencialmente após a alta do follow-up oncológico e preferencialmente com ela tendo menos de 35 anos de idade, que é a última linha que a gente está botando aí na tela. O tecido ovariano pode ser tanto transplantado de forma ortotópica, quer dizer, no próprio sítio do ovário, a fosseta de Waldeyer, do ligamento redondo ou ligamento largo, você pode implantar ali, porque ali a tuba vai conseguir pegar o óvulo. Então, você tem a chance de ter uma gravidez em vivo, portanto, uma restauração em vivo da fecundidade da mulher. E se eventualmente não for possível, como o caso do PRCA mutante, que você vai ter que fazer a castração e, portanto, pode perder esse ovário, ou apenas fazer uma restauração de reposição hormonal, você pode fazer o transplante heterotópico. Mas aí, nesse caso, evidentemente, você vai ter que fazer fertilização in vitro. Não dá para a tuba e pegar em qualquer lugar esse tecido ovariano, antebraço, parede abdominal, seja o lugar que seja esse sítio do transplante heterotópico, tá? Bom, visto isso, nós vamos falar ainda a respeito da criopreservação do tecido ovariano, algumas coisas que são importantes. É considerado ainda, como falei para vocês, uma situação para ser colocado como um método inovativo em mulheres pós-púberes, preferencialmente. Mas pode ser feito também, eventualmente, em pré-púberes, né? É uma medida que a gente pode seguir. É necessário ter equipamento de qualidade, serviço de nível terciário, no mínimo, para fazer isso, tem que ter aspectos legais, tem que ter todo um aconselhamento, particularmente se for adolescente, dele, separado dos pais, porque ele pode se sentir inibido de conversar esse assunto e não tomar uma atitude que é o que ele esteja realmente preocupado, assim como o transgênero tem a opção, eu acho que a menina tem a opção também de preservar a fertilidade. E a gente tem que pensar nessa questão que a laparoscopia não pode envolver um risco cirúrgico maior que o normal. Então, tem que avaliar esse paciente em termos de ASA, em termos de avaliação da American Society of Anesthesiology, para ver qual é o risco que eu vou colocar para isso. É possível fazer tanto por laparoscopia e entregar esse tecido dentro de um centro em, no mínimo 20 horas, no máximo 20 horas, para poder ter abordagem do armazenamento. E a gente, de modo geral, faz uni ou bilateral. A maioria dos serviços remove 2/3 do ovário, particularmente da região cortical, e nessa situação eu posso estar garantindo numa mulher jovem praticamente a obtenção de uma gravidez. Então, veja que a massa de tecido de densidade folicular é importante nesse caso. Ela pode ser realizada também, como eu falei, após quimioterapia, mas até 2 semanas, que é o tempo de cumprimento daquela reserva ovariana cumprir a passagem dos folículos secundário para nível terciário e continuar a sua foliculogênese. E taxas de... Depois disso, os hormônios milianos vão cair bastante, então os marcadores a gente já discutiu, e ela é muito boa para pacientes que tiveram linfomas e que fizeram regimes leves de quimioterapia, como esse ABVD aí, que é um dos que se usa para alguns tipos de situação de cânceres hematológicos. Após 6 meses, quando houver uma nova recuperação da taxa de hormônio antibiliano, a gente pode reconsiderar a possibilidade de aplicar a preservação através de congelamento de tecido ovariano. Se não houve, já há falência ovariana, não vamos indicar a técnica de biópsia de ovário insuficiente, né? E essa densidade folicular, do modo geral, nas amostras de paciente jovem, é tão similar quanto nas pacientes após anos do tratamento oncológico. Então, veja, é importante a gente avaliar a qualquer momento a possibilidade da reserva de tecido ovariano, tá?
porque essa paciente pode, inclusive, depois do tratamento de quimioterapia, não ficar estéril ou infértil, né, por falência ováriana prematura. Ela pode ser combinada com outras técnicas, como, por exemplo, com o FIV, só que a questão fica sendo assim, aqui dentro das recomendações, é fraca a ideia de fazer a estimulação logo depois da biópsia, assim como também fazer a biópsia logo depois da estimulação. Você tem que ter um intervalo entre elas. Preferencialmente, se faz o FIV, faz a quimio e em seguida, até 2 semanas ou um pouco mais, faria a biópsia, tá? E quando você vai ter que fazer a translocação do ovário, evidentemente, como uma medida de preservação do sítio de agressão, você pode aproveitar e já fazer a biópsia, se tiver indicação para isso, tá? Então, eu acho que aproveitar essa situação até para uma abordagem de biópsia, de alguma metástase, coisa desse tipo, é bastante pertinente. Para outras indicações, em caso de falência ovariana para transgêneros, né, masculinos, você pode estar pensando em propor isso como uma opção experimental, porque, eventualmente, ele pode querer ter um filho com o tecido germinativo dele. O tecido germinativo de um transgênero masculino é tecido feminino. Ele pode utilizar isso no útero de uma companheira, ele pode usar isso no útero de uma surrogate mother, ele pode usar isso até, eventualmente, com um parceiro masculino que vai usar o esperma, ou com um doador, enfim. Isso é uma outra questão, mas eu posso propor isso como técnica de preservação da fertilidade genuinamente do sexo que for registrado no nascimento. A outra situação é que, apenas em nível de pesquisa, a gente indicaria considerar essa possibilidade de congelamento de tecido ovariano e transplante para os pacientes com desordens genéticas, porque esse tipo de situação, ela vai entrar em falência ovariana prematura, mas será que vale a pena? Ela não está já também transmitindo esse tipo de aneuploidia para o seu embrião, para o seu concepto? Essa é uma dúvida, né? Então, apenas em nível de pesquisa. Os riscos dos transplantes seriam: primeiro, o risco da reintrodução do tumor. Claro, eu abordei um ovário que está dentro da pelve, solto, tem vários tumores de ovário secundários, tumor de Kuchenberg, de mama, uma série deles. Então, eu preciso avaliar uma decisão multidisciplinar. Agora, se for o tumor primário do ovário, está fora de questão congelamento de tecido ovariano, porque a chance de estar agredido pelo tumor é muito alta, assim como, por exemplo, o ovário normal contralateral costuma ter um tumor metastático ou secundário. Então, a gente não faz, tá? É forte essa informação, aliás, essa orientação, e a gente tem que pensar que, no caso da prole, não há risco descrito para crianças nascidas dessa técnica em relação à prole. Então, não parece que houve problema com a criopreservação do material para a prole que vai advir desse tratamento. Outras complicações, as complicações cirúrgicas, como a gente já comentou, a videolaparoscopia não pode ser uma agressão a mais para um paciente que já está lesado. A gente tem que considerar a possibilidade de fazer a cirurgia minimamente invasiva e a quimioterapia, o transplante ortotópico é recomendado para a restauração da fertilidade. Então, sempre que possível, quando eu congelo o tecido ovariano, eu estou pensando em transplante ortotópico para restaurar fecundidade e função hormonal ovariana. Quer dizer, na verdade, eu dei uma congelada nesse ovário, literalmente, fora do corpo da mulher, enquanto ela ficou agredida. Assim que ela melhorar e estiver curada, eu devolvo essa função para ela. Essa é a ideia primária, tá? Bom, se houver gestação, considerar a possibilidade de que alguns tumores são hormônio sensíveis. Então, como a gente já falou, caso de câncer de endométrio, caso de câncer de mama, etc. e tal, mas a reposição do transplante não aumentou esse risco. Então, parece que é bastante seguro quando ela já teve alta da cura e critério oncológico de alta. A criopreservação do tecido ovariano também pode ser segura em tumores de ossos e de partes moles, né? É discutido em tumores do sarcoma de Ewing, tá? Mas parece que realmente não tem um envolvimento ovariano com esse tipo de situação. O meduloblastoma e o neuroblastoma, que são doenças de ordem do sistema nervoso central, tem alta chance de agredir o ovário, mas não foi mostrado envolvimento ovariano nos casos que foi feita a preservação desses casos. Os cânceres de mama dessas pacientes podem, eventualmente, reaparecer metástases quando você faz o reimplante, Wagner, mas você tem que avaliar travou? o sítio operatório antes de fazer o reimplante. Se houver alguma coisa que passou despercebida,
desenvolvido. Então, veja, para vários tipos de câncer sólidos, não só intraabdominais, como também Hodgkin, infra-supra-diafragmático, a gente pode pensar na possibilidade dessa técnica, tá? Os riscos a longo prazo para essa técnica são riscos que tem já segmento mostrando que não há riscos para longo prazo da técnica propriamente dito, e que nós temos aí uma situação de oferecer para pacientes BRCA a castração, então tem que pensar se vale a pena repor para pacientes com BRCA. Outra situação aqui seria a situação da maturação in vitro. A maturação in vitro também é uma situação, particularmente na paciente pré-púbere, né, em que a gente vai tentar resgatar alguma coisa da córtex dela que está começando a ficar com sensibilidade, e existe uma evolução histórica na maturação in vitro, que é essa que está na tabela 1 aí, que mostra que em 1965 não se expunha a paciente a droga nenhuma e simplesmente se colhia folículo e tentava maturar esse folículo in vitro. Os resultados não eram bons, nunca foram. E em 99, em 2009, outras intervenções aí, inclusive começando com Mild Stimulation, né, uma estimulação do FSH leve, e agora, atualmente, a gente está fazendo com essa estimulação e usando priming, e tem tido, a partir desse trabalho do Sacha de 2018, aí, hiperestimulação ovariana controlada para poder conseguir, num tempo curto, uma quantidade grande de ocitos maduros e, pasmem, a gente às vezes tem 20% de óvulos M2 no meio dessa coleta. Então, sai na rede peixe bom e sai peixe pequeno também, mas os peixes pequenos podem crescer. Essa é a ideia atual de maturação in vitro. Então, ele foi muito utilizado em SOP, né, sem nenhuma estimulação. Ele vai exigir uma cultura de 24, 48 horas em laboratório do complexo cúmulus ocitário, e é obtido de folículos antrais com menos de 10 milímetros. Então, portanto, não é fácil aspirar a granulosa desse material, que está muito pouco desenvolvida. Então, ali eu vou falar, inclusive, mais à frente, que a coleta vai ter muito mais sangue, a taxa de recuperação é muito menor do que a quantidade de folículo que você funciona, diferente da taxa de recuperação. A gente tem taxas de recuperação no fertility em torno de 83%, 84% de folículo funcionado. Aqui vai dar bem menos que isso. Mas, às vezes, você tem a surpresa de ter M2 no meio dessa quantidade de ovos, que ainda pode ser maturados e ser congelados juntos com aqueles outros. A taxa de óvulos fertilizados também é menor, porque nem todos vão maturar e nem todos vão passar para isso. Eu não me lembro dos trabalhos, a Daniela pode me corrigir, mas talvez tivesse em torno de uns 30% os M1 para M2 no fertility, prófase bem menos que isso, né? Mas a vantagem que eu tenho é que eu posso começar em qualquer fase do ciclo. Então, para uma paciente que está exposta a uma situação de emergência, isso é uma técnica absolutamente, vamos dizer, acessível, né? E o tempo de hiperestimulação, a gente está usando em torno de até 6 dias no máximo, com doses bem menores de hormônio. Então, não exponham a paciente também a doses altas de estradiol no final do ciclo. E o análogo de GnRH, como priming, tem recuperado uma quantidade em torno de 20% de M2. Portanto, veja, é uma técnica muito indicada. Apesar da taxa de fertilização ser alta, nós só temos 4 casos de gestação, vamos dizer, obtidas no caso de tecido ovariano congelado e maturação in vitro do chamado extração ex vivo. Quer dizer, eu tirei o tecido ovariano, mantive o tecido ovariano congelado e fiz a maturação in vitro daqueles óvulos imaturos do tecido ovariano. Agora, quando eu tiro da paciente, eu tenho mais de 5.000 gestações reportadas no ano de 2018. Deve estar passando bastante disso, porque vem aumentando essa técnica. Então, mudou um pouco o conceito de maturação in vitro. E ela pode ser uma técnica inovativa, como técnica de preservação da fertilidade, portanto, está entrando mais fortemente aí como um menu de opções para o paciente, tá? Precisa, é claro, de uma expertise para isso, não é uma situação tão simples, precisa de técnicas boas de laboratório para isso, bons laboratórios de reprodução, mas nada diferente do que a gente já faz dentro do nosso laboratório, tá? E ela não é mais considerada uma técnica experimental, é um procedimento já considerado padrão para esse tipo de situação de paciente. Finalizando, nós já estamos em cima do nosso horário aí, eu vou falar um pouquinho a respeito do transgênero masculino. O transgênero masculino é uma situação que é uma menina no nascimento, é uma mulher ao nascimento, sexo feminino, e vai mudar de sexo.
nós precisamos ver muito qual é a época dessa alteração de sexo. Se essa época de alteração de sexo é pré-puberal, ele vai receber a ação de hormônios esteroides masculinos que vão danificar e lesar bastante não só o ovário, como o útero, e vai causar atrofia desses órgãos genitais internos. Se, por outro lado, é pós-púbere, eu tenho a vantagem de já ter tido algum grau de desenvolvimento desse ovário, das tubas, etc. e tal, e aí entra na primeira linha desse item que eu coloquei aí, que o material congelado para o transgênero masculino pode ser utilizado em 3 dias, ou para ele próprio, se ele permaneceu com o útero, se ele fez uma cirurgia reparadora de transexualidade e também fez a esterectomia, eu posso pensar na futura parceira dele ou, eventualmente, numa surrogate mother. Aqui no Brasil, até com nível, vamos dizer, familiar, até 4º grau. A outra situação é que nós não temos ainda a possibilidade de reassumir o transgênico masculino, voltar a ser feminino. Essa é uma situação que não tem ainda descrito, portanto, nós não sabemos, depois que ele já se transformou por cirurgia e, vamos dizer assim, já houve a modificação de caracteres sexuais através do esteroide masculino, ele voltar a ser mulher no sentido de concepção, não houve caso de gestação e a gente não sabe e a gente acha essa situação praticamente irreversível. Portanto, é uma situação que a gente vai ter que pensar na primeira linha lá, como é que ele vai usar esse material antes de começar toda essa modificação de tratamento de transgênero. Bom, a outra situação é que essa situação vai precisar ser prorrogada um pouquinho, porque não é uma emergência, embora não é um caso oncológico. Dá para a gente começar e ter um acordo com o endocrinologista ou com o pediatra ou com quem quer que vá fazer esse tratamento de transgênero, para que a gente possa preservar esse material isento ainda desse tipo de modificação pelos esteroides masculinos e outros remédios antiestrogênicos que ele vai tomar, né? Então, essa é a situação que a gente tem abordado para o indivíduo, para o paciente feminino que vai fazer tratamento transgênero. Aqui resume essas possibilidades, né? Ele pode não fazer fertilização, não preservar a fertilidade e depois obter gravidez através de outras condições, com uma parceira feminina ou com um parceiro masculino. São essas opções que ele teria. E FIV com doador de ocito e com doador de esperma, tá? Surrogate mother, ou eventualmente inseminação ou FIV com ocitos de parceiro e com doador de esperma. A criopreservação de óvulos feita antes do tratamento transgênero permitiria o descongelamento desses óvulos, né? E os óvulos já devem ter sido congelados, maturados, né? E a doação de esperma para ele mesmo, se ele eventualmente tiver possibilidade, ou eventualmente para a parceira dele, se ele se transformou no sexo masculino, talvez ele tenha uma parceira heterossexual. Então, enfim, essa é a situação. E a criopreservação de tecido ovariano, necessariamente o transplante, mas não para ele. Essa é uma situação muito discutível e que a gente vai ter que discutir, porque ele já está numa condição inadequada para receber o tecido ovariano, porque ele está exposto a esteroide masculino. Então, nós vamos ter que pensar na possibilidade de fazer esse embrião e usar surrogate mother. E a outra situação é se ele congelou como embrião. Bom, se ele congelou como embrião, ele vai transferir para a parceira dele, ou ele realmente vai usar um útero gestacional aí fora. Bom, resumindo, eu queria dizer que nós estamos na frente de uma paciente que muitas vezes é uma situação, uma condição de urgência, é um desafio grande, e cabe a gente discutir novamente essas técnicas, que não é porque não é boa, não possa servir para casos de exceção, como as emergências oncológicas, pacientes jovens que chegam numa situação aflitiva, às vezes ainda em amenorreia, sem avaliação de reserva, sem ter uma ideia a respeito disso, que vai custar um dinheiro alto para fazer o tratamento da doença de base, que eventualmente possam estar pensando. Mas vejam, tem serviço já estruturado isso há mais de décadas. Eu acho que está na hora dos centros de reprodução assumirem, porque uma taxa, por exemplo, de congelamento de tecido ovariano em torno de 40% de gravidez é uma situação bastante favorável para a gente oferecer essa técnica. Como é crio de ovos, como é crio de embriões, como essa situação toda de proteção de gônada com análogo e também de translocação. Então, está aí as técnicas para paciente de câncer, mulher em geral, femininas,
não preservar a fertilidade, o que a gente pode fazer depois, criopreservando ócitos, criopreservando tecido ovariano e criopreservando embriões. Criopreservando embriões, para nossas meninas e adolescentes, está um pouco fora. Criopreservando óvulos também é uma situação que vai depender muito da puberdade, e a criopreservação do tecido ovariano seria outra situação, além, como a gente já conversou, dos transgênicos. Gente, é muito material, desculpe, a gente poderia discutir a noite toda a respeito de critérios de congelamento e uma série de coisas, mas acho que deu para atualizar e deu para a gente abrir um pouquinho o debate e tentar, no futuro, quem sabe, estruturar alguma coisa nesse tipo de assistência. Obrigado. A gente que agradece, doutor Wagner. Obrigada pela riqueza de informações que você passou para a gente hoje. Como sempre. Obrigadão. Passar a palavra para o doutor Edward. Doutor Wagner, primeiro, parabéns pela exposição. Realmente, assim, uma aula extensa e a gente tem uma quantidade de coisas para fazer, de possibilidades. E é sempre um desafio. Acho que a preservação de câncer, pacientes oncológicos, já é um desafio. Acho que quando a gente fala da paciente pré-púdere, ainda mais, eu acho que essa limitação, mesmo quando a gente fala daquela paciente que está quase entrando na menaca, quando a gente vai fazer o estímulo, a tendência é ser um pouco mais arrastado também, e isso o oncologista do outro lado vai pressionar a gente, né? Acho que, como o senhor falou mesmo, a pressão do tempo no paciente oncológico é muito grande. Eu acho que quando a gente está falando da paciente mais jovem vai fazer esse congelamento do tecido ovariano, a gente tem uma limitação que é uma paciente pediátrica que está sendo operada, não é uma paciente ginecológica que a gente opera, é uma paciente adulta, né? Então, até a condição anatômica é um pouco mais limitado. Essa limitação técnica da cirurgia, de a gente conseguir retirar um fragmento de tecido ovariano pela técnica de laparoscopia, sem destruir o tecido, porque é um tecido delicado também, que vai ter que ser reimplantado depois. Exato. Já tem a perda da isquemia, fora o trauma tecidual. Eu acho que, realmente, acho que eu concordo com o senhor, acho que a evolução, a necessidade de melhora dessas técnicas, do que a gente faz, dos centros de reprodução abraçarem essas técnicas, acho que já passou um pouco da hora. A gente vê os centros dinamarqueses estão bem à frente, né? Tem uma questão governamental também, né? Eu lembro quando eu assisti uma aula do Klaus Anderson, ele falou justamente isso, né? Tipo, o que a gente tem é uma condição, assim, meio fora do que o mundo tem, né? Eu lembro que ele falou de mandar o kit de criopreservação para o centro, longe do centro dele, que mandava o material para eles fazerem o processo de congelamento, né? Existem alguns centros na Suíça, na França, que ficam muito distantes, eles consideram até 400 quilômetros de distância para eles poderem fazer em tempo hábil, né? Que é o tempo de cumprir até aquelas 20 horas lá. E realmente é como você falou, eles mandam o kit. Então, na verdade, o centro de reprodução assistida ficaria como um local, vamos dizer assim, de plantão para poder prestar assistência para esclarecer o paciente ou na própria clínica de oncologia ou dentro do centro de reprodução assistida, mas todo o procedimento vai ter que ser de nível terciário. E o que eu falei de cirurgia, Eduardo, porque eu vejo assim, está todo mundo aí correndo com a questão da robótica, né? Sim. Eu acho incrível, acho que é uma técnica que vai vir para ficar e realmente, assim, fantástico. Mas, veja, o pessoal opera tanta coisa que dá para fazer sem robótica, por que não usar a robótica exatamente para esse tipo de situação? Exato. Isso seria uma condição ouro, um padrão bastante, ouro. Né? Vai melhorar muito as biópsias, né? Acho que o grande problema também é que perda de 65% de corte folicular no processo de reimplante, nesse processo de isquemia do tecido, né? Pelo mesmo problema de enxerto de pele, né? Sim. Você perde parte dos enxertos, né? Então você acaba tendo essa limitação também. Mas, assim, eu acho que realmente a gente tem que começar a disponibilizar e isso melhorar um pouco as técnicas para facilitar. O que deixa a gente, assim, um pouco, vamos dizer, preocupado, entre aspas, é que, assim, o Brasil tem níveis excelentes de resultados de fertilização, numa série de condições, etc. e tal. Tem alguns centros de oncologia que eu sei que fazem esse tipo de coisa, estão fazendo experimento, estão treinando, estão botando equipes no campo e tal. Mas a hora que você vai pegar resultado na literatura, basicamente tem meia dúzia de cara publicando. É o Pai, é o Wallace, é o Anderson, tem um outro árabe lá publicando e tal, e é sempre um número escasso de casos, porque são poucos centros como esses que são muito bem referendados, na Noruega, na Suíça, na Inglaterra. A gente quase não participa muito dessa história. É uma situação difícil, porque você não tem ainda apoio para esse tipo de coisa. Por outro lado, veja a quantidade de mulheres com câncer jovem.
é muito alto. Então, talvez a técnica de reprodução assistida tenha que assumir isso e começar a mostrar para os oncologistas essa possibilidade que eles até agora nem ainda reconheceram como, vamos dizer, uma restauração de qualidade de vida. Já que a gente está falando de tanta coisa inclusiva aí, né, por que não pensar em incluir a função reprodutiva? É o que nós tratamos, é a nossa praia, é o nosso business isso. O centro de reprodução simplesmente vai armazenar, tanto quanto armazena óvulo, quanto armazena tecido. Hoje eu conversei com o Mauro, a gente tem armazenado tecido testicular. Nós temos, segundo a Lívia, 59 armazenamentos de tecido ovariano no fertility. Então, a questão é como é que elas vão aproveitar e como é que elas vão desenvolver isso. É apenas um alento aí para a gente, quem sabe, evoluir nessa área, né? Eu acho que tem uma questão financeira também para o paciente, né? Como que o paciente Sim. vai bancar? Acho que tem uma questão emocional de toda a equipe multidisciplinar, uma questão financeira, né? Se isso entrar no rol da ANS para um tratamento oncológico, talvez seja uma coisa que dê alguma abertura a mais também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que começar, né? Até hoje a reprodução assistida ainda não foi reconhecida, né? Dentro do rol E quanto à publicação, também tem uma questão de tempo entre o processo, entre o diagnóstico, o congelamento e a paciente voltar e desejar ter filho. Uma menina de 15 anos vai demorar, às vezes, uns 20 anos para porque, na voltar. verdade, veja, esse tipo de discurso todo é exatamente a resposta que a gente não quer dar a hora que o paciente chega na frente da gente. Se o paciente chegou na frente da gente no centro de reprodução com o diagnóstico de câncer, e é uma menina ou é uma adolescente, nós temos que falar a opção. Nem que seja para falar, procura do professor Octai nos Estados Unidos, procura. Porque alguém tem que falar alguma coisa que existe. De repente, para ela, isso é importante. Não é porque a gente não faz que a gente vai deixar de indicar. Talvez no futuro existam alguns centros de referência que possam fazer. Nós já estamos bem maduros para esse tipo de coisa em São Paulo. Acho que está na hora de começar a ser oferecido. Vai ser pouco, vai ser, vamos dizer assim, resultados ainda pobres no começo. Tem tudo para dar errado, né, Eduardo? Mas eu acho que, tecnicamente, ele tem tudo para dar certo. Né? Mas acho que essa abertura que teve em 2020, quando eles deixaram de ser experimental, acho que é uma coisa que abriu bastante possibilidade também, né? A gente ficava preso em comitê de ética, essas coisas que ficava difícil fazer, né? Acho que isso é uma coisa que o Octai e o Anderson... porque, veja, é um pouco frustrante a gente chegar aqui para falar sobre esse assunto e não abordar esse que é o mais desafiador, porque estimulação de ovário a gente faz todo dia, tanto no adolescente como... Aliás, a gente faz mais de idosa até do que de adolescente, né? Paciente jovem está difícil. Mas o fato é que a gente precisa começar agora a ir nesses limites aí, e é uma condição absolutamente digna vamos dizer, de observação do médico e de opção de terapêutica, porque é um paciente que sofre muito com isso, a gente sabe disso, né? E a sobrevida está melhorando muito, muito. E dar qualidade de vida para uma mulher pós-câncer não é só colocar uma peruca nela, não, é o contrário, talvez dar para ela capacidade de reprodução, isso é fundamental. Eu estava vendo estatística de câncer, todos os anos tem tido queda de mortalidade de todos os tipos de câncer. Sim. Está sendo geral isso. Principalmente infantil e principalmente os ginecológicos, né? Hematológico e ginecológico. Então, neuro é mais difícil, né? Tem algumas áreas que são bem mais complicadas, né? Pâncreas ainda é muito difícil e tal, mas você pega algumas áreas aí que você tem chance boa de recuperação e restituição integral aí funcional, né? Então, realmente, foi o que eu tentei levantar, porque é um assunto, vamos dizer, um pouco mais árido para a gente discutir, mas a literatura está ficando robusta, a gente tem muitos dados, como você viu, recentes, não são dados muito antigos, e de 2020 para cá está começando a entrar alguma coisa que eu acho que vai pegar um pouquinho mais aí, nem que seja para a gente indicar no começo para fora do Brasil, ou para alguém tenha um centro melhor para fazer, mas acho que é importante a gente reconhecer dentro da nossa especialidade isso, né? Muito oportuno o laboratório e o Jornal Clube ter pedido esse assunto. Passou a palavra para a Dani, né? Não é? A gente sempre se atenta, sempre quer trazer quer seja para o capítulo do nosso livro ou para o Jornal Clube, ou trazer alguma discussão com os alunos, esse tema que, na nossa opinião, é extremamente importante, é uma das partes mais bonitas, na minha opinião, da reprodução assistida, como você falou, doutor Wagner. Poder trazer uma qualidade de vida para uma pessoa pós-câncer, e nada mais traz qualidade de vida, eu acho, do que, enfim, a maternidade, mesmo a paternidade. Então, eu acho que, como você falou, né, a reprodução assistida, ela tem tantas questões
legais ainda que vão impedindo a reprodução assistida de evoluir, eu acho que, de repente, essa daí é uma janela para se fazer a reprodução assistida como verdadeiramente um É uma tratamento. inclusão, né, Daniela? É uma inclusão porque, veja, nós já trabalhamos também, eu escrevi no livro esse capítulo sobre a questão da preservação de fertilidade por motivo social. Isso é absolutamente opcional, não é uma questão de doença, não estamos tratando uma doença, só estamos tratando uma opção. São pacientes normais que querem engravidar tardiamente, às vezes, inclusive, sem a participação do marido. Absolutamente plausível, aceitável, etc. Agora, essa é uma condição absolutamente patológica, uma doença. É uma situação de angústia, uma situação de desespero. Nós estamos orientando esse caso adequadamente. Eu acho que qualquer técnica sempre vai ser alguma possibilidade, porque o zero ela já tem. Exatamente. Isso não há o que discutir. Não há o que discutir. Não é uma questão opcional. Eu deixei para ter filho depois dos 40. Não, não é uma questão opcional. É uma questão que ela está com uma doença que está ameaçando a vida dela e, com certeza, a fecundidade dela, né? Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se alguém... O pessoal está quieto aqui. Eu acho que a aula foi tão... o assunto planativa, que acho que... Eduardo, você tem mais algum comentário, alguma coisa? Doutor Mário, Carla, Joana? Doutor Mário é especialista em paciente jovem, né, doutor Mário? Que sorte do Mário, né? Então. Medicina reprodutiva pediátrica. Olha, é o sonho de todo infantilhota, né, doutor Mário? Nível hard, representação do Dr. Wagner aí, então exige também nível hard de comentário, né? Então, a gente foge um pouco daquela de criopreservação social, como o Wagner falou, para coisa muito mais profunda do que a coisa parece, né? Eu vejo assim que tem que ter um alinhamento também, além dos endocrinologistas pediatras, com os oncologistas. Sim. Né? Isso eu acho que é super importante. Mas foi muito, muito legal, prendeu bastante a atenção, porque foi muito interessante. Coisas muito novas e importantes para a nossa especialidade. Parabéns. E é o oncologista que compra mais essa briga, né? Acho que o oncologista é o principal que acaba atrasando o tratamento dele para poder trazer permitir que a gente consiga fazer alguma coisa, né? Realmente esses aí tem que ser bem parceiro da paciente também, né? Da paciente, não é nem nosso, né? Da paciente. Nós estamos o tempo todo trabalhando no limite na reprodução assistida da ética e da técnica, né? O tempo todo nós estamos vendo, mas esse tipo de situação, vocês vejam que do ponto de vista técnico, são detalhes que a gente já faz no geral, né, Eduardo? Não tem muita, é o que eu digo, tem colega aí operando endometriose com, vamos dizer, detalhamento mínimo, até usando robótica, coisas, e procurando endometriose, até supradiafragmática, quando na verdade isso não vai atrapalhar em nada a fertilidade da mulher, nem tem queixa, é um achado e tal. Não estou discutindo a questão disso, é que eu acho que você não deve ser especialista numa doença, você deve ser especialista num tipo de doente. Eu acho um pouco diferente isso, sabe? Mas eu penso assim que, para nós, tecnicamente, dava perfeitamente para colocar esse tipo de assistência em termos de laboratório, em termos de assistência cirúrgica, clínica, de equipe, de staff, multifatorial, etc. e tal. É que tem muitos outros fatores sociais agregados a isso que a gente vai ter que começar a trabalhar. Aí não só a questão da inclusão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista legal, do ponto de vista suporte psicológico, etc. e tal, e principalmente, como foi falado aqui pelos colegas, a gente divulgar esse tipo de situação para o oncologista. Porque quando ele é chamado, porque internou uma criança com uma febre esclarecida e fez um diagnóstico de leucemia, vai demorar para ele pensar em conservar a fertilidade disso. Ele está pensando em salvar a vida da criança. Ele não está errado. Mas é uma coisa que depois de um certo tempo tem que ser considerado isso. Porque se ele chegar para o pai e falar, olha, eu vou fazer o tratamento, mas sua filha vai perder a fertilidade, etc. e tal, talvez o pai fale, não, mas doutor, tem uma opção? Esse é o momento que eu acho que tem que estar aberto para isso. E quem vai ter que assumir isso é a clínica de reprodução assistida.
não é o oncologista. O oncologista vai ficar muito sem graça se o oncologista montar um centro de reprodução assistida para cuidar de fertilidade de paciente oncológico. Vai inverter a situação. Você vai botar o carro na frente dos bois, não. Temos que inverter a ordem dessa história. Está na hora de trabalhar junto ou trabalhar paralelo, mas, enfim, começar a criar alguma coisa. Eu acho que nós estamos num momento muito inclusivo, bastante sensível. Talvez tenha a hora da gente começar a discutir esse assunto mais profundamente, viu? Com certeza. Concordo. É isso.